Do alto de sua arrogância, políticos acreditam que podem usar a coerção estatal para extinguir um vírus. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Este artigo foi sugerido e escrito por Marco Batalha, revisado por J.M. Pernicião e narrado por mim, Leafar. Edgar Allan Poe foi um escritor nascido em Boston, nos Estados Unidos, em 1809. Suas principais obras são consideradas góticas, com temas misteriosos e macabros, recheados de protagonistas de caráter questionável. Ele influenciou vários gêneros literários como terror, ficção científica e histórias de detetives. Entre as suas obras-primas estão O Poço e o Pêndulo, O Gato Preto, Os Assassinatos da Rua Morgue e o poema O Corvo. Em 1842, Poe publicou um conto também sensacional, A Máscara da Morte Vermelha. É uma história bem curtinha. Em apenas 14 parágrafos, Poe descreve como um nobre tenta escapar de uma perigosa praga. Vamos contar algumas das coisas que acontecem nessa história. Portanto, se preferir, leia o conto primeiro e depois assista este vídeo. A história se passa no castelo de um certo príncipe próspero. Ele e os outros 1000 nobres se refugiam nesse castelo para evitar uma terrível praga que assolava a região. Essa praga, conhecida como a Morte Vermelha, era fulminante. Aqueles que a pegavam tinham vertigens súbitas, dores agudas, sangramentos profusos e em apenas meia hora morriam. Poe escreve: durante muito tempo, a Morte Vermelha devastou aquele país. Jamais havia existido peste tão fatal e tão terrível. Próspero e sua corte são indiferentes à dor do povo que sofre com a praga. Eles acreditam que podem se encastelar e viver em segurança até que a praga termine naturalmente. E assim, eles se isolam no castelo. Ninguém entra, ninguém sai. Eles passam meses lá, procurando levar suas vidas da maneira mais normal possível. Após 5 meses de confinamento, Próspero resolve dar um baile de máscaras na abadia do castelo, para entreter seus hóspedes. Na abadia, há 7 aposentos. Cada um dos 6 primeiros aposentos é decorado com uma cor: violeta, púrpura, azul, verde, laranja e branco. O último é decorado com preto e iluminado por uma luz vermelha. Por causa dessa combinação de cores, poucos convidados se aventuram naquele aposento. À meia-noite, alguns notam uma figura diferente, sombria, coberta por um manto vermelho e com uma máscara que lembra a face rígida daqueles que são vítimas da Morte Vermelha. E assim, antes que os últimos ecos da última badalada desaparecessem no silêncio, vários dos convivas notaram a presença de uma figura mascarada que não havia chamado a atenção de ninguém até então. Próspero, enraivecido, pergunta quem era aquela figura misteriosa. O príncipe ordena que ela seja capturada e enforcada. Os convidados, com medo de se aproximarem, deixam que ela passe pelos 6 primeiros aposentos. Próspero a persegue com uma adaga e a encurrala no 7º quarto. Quando a figura se volta para ele, o príncipe lança um grito desesperado e cai morto. Os convidados aparecem e removem a máscara e o manto da figura. Não há nada embaixo. A fantasia está vazia. É então que eles entendem que aquela figura era a própria Morte Vermelha. Tal como aqueles fora das muralhas do castelo, eles também sucumbiriam à praga. De nada havia adiantado se encastelarem. Então, o conto termina. E o poder ilimitado da treva, da ruína e da Morte Vermelha a tudo dominou. Mas por que estamos falando desse conto aqui? Porque a prepotência do príncipe Próspero encontra paralelos nos políticos neozelandeses. Muitos acreditaram que a Nova Zelândia havia mostrado ao mundo como lidar com a gripe chinesa. O país havia evitado a primeira onda em março. Assim como a Austrália, discutida no vídeo Loucura em Melbourne, a Nova Zelândia também acreditou que poderia usar seu isolamento geográfico e um forte controle de fronteiras para evitar a entrada do vírus. O mundo poderia sofrer com a praga, mas eles estariam protegidos. Tal como o príncipe Próspero e sua corte, eles acreditaram que poderiam se encastelar em sua ilha. Como escreve Poe em seu conto, com tais precauções, os nobres desafiaram o contágio e que o mundo exterior tomasse conta de si próprio. À medida que o vírus se espalhava pelo mundo, mais a Nova Zelândia confinava sua população.
No dia 22 de março, a primeira-ministra Jacinda Ardern, com uma canetada, ordenou que todo o seu rebanho permanecesse no curral. Em agosto, a Suprema Corte do país considerou os primeiros dias de confinamento ilegais, mas o estrago já estava feito. Como era de se esperar, a extrema imprensa encampou a narrativa. Para a mídia, mesmo que a ordem de Ardern fosse ilegal, ela era justificada para impedir a pandemia. A atitude ousada de uma heroína que sabia mais do que seu próprio povo. Ao longo do mês seguinte, o país aplicou o confinamento mais restrito em todo o mundo, mais até do que a China comunista em Wuhan. No índice de rigor de confinamento, a Nova Zelândia atingiu inacreditáveis 96,3%. Haja como se tivesse a doença e fique em casa. Era a ordem que veio de cima. Lojas e negócios foram impedidos de abrir. A locomoção interna por todo o país foi proibida, seguida de restrições para se deixar até a própria casa, a não ser para obter comida e remédio. A primeira-ministra ordenou que os militares patrulhassem as ruas. A polícia encorajou os neozelandeses a denunciarem os concidadãos que tivessem a ousadia de sair de casa sem um motivo justificado. Apenas na primeira semana, houve 4.300 denúncias. Aqueles que saíram de casa seguidas vezes foram presos. A primeira-ministra deu sermões, criticando os que desobedeciam e incentivando o uso de força policial para colocá-los em seus devidos lugares. Mas o príncipe Próspero era feliz, destemido e sagaz. Escreve Poe em seu conto. Tal como aqui em Banânia, as ações ditatoriais de Ardern não encontraram resistência. Os poucos que a criticavam foram rapidamente atacados pela turba enfurecida. Como eles ousam questionar a ciência, como eles desafiam a sabedoria de nossa governante iluminada. Ardern se tornou o modelo de liderança, na qual o mundo todo deveria se inspirar. Como escreve Poe em seu conto, parecia estar cercado por uma alta e resistente muralha com portões de ferro. Em meados de maio, a Nova Zelândia suspendeu seu confinamento interno. Entre março e maio, a polícia neozelandesa havia processado 600 pessoas por violarem o confinamento e advertido outras 5.000. Para os pandeminions do país, a liderança de Ardern havia se mostrado um caso indiscutível de sucesso. Parecia que, graças à contenção inicial, a doença não havia se espalhado por lá. Assim, em junho, Ardern proclamou-se vitoriosa. Estamos confiantes de que eliminamos a transmissão do vírus. E como no resto do mundo, o confinamento deixou a economia neozelandesa em frangalhos. Pela primeira vez em 3 décadas, houve retração econômica. O turismo, uma atividade da qual muitos dependem, foi o setor mais prejudicado. Note que a estratégia de Ardern para suspender o confinamento interno residia na manutenção de um dos mais fortes controles de fronteiras no mundo. Visitantes estrangeiros estavam proibidos de entrar no país. Os residentes que voltavam do exterior eram obrigados a ficarem quarentenados por 14 dias, sob intensa vigilância da polícia. Era o preço a ser pago. Tal como Próspero, Ardern encastelou o país. A reabertura interna dependia da habilidade de um governo erguer uma alta e resistente muralha com portões de ferro, criando uma barreira impenetrável e impedindo a entrada do resto do mundo. Além disso, essa estratégia deveria continuar indefinidamente, até que houvesse uma cura para a gripe chinesa. Então, no dia 9 de agosto, a Nova Zelândia celebrou o 100º dia sem o vírus. O país havia derrotado a doença. Jornalistas mundo afora comemoravam o feito. E foi no 5º mês da reclusão, e quando a peste raivava mais furiosamente lá fora, que o príncipe Próspero entreteve seus 1000 amigos com um baile de máscaras da mais extraordinária magnificência. Escreveu Poe. Até aqui no Brasil, a extrema imprensa exaltava a Nova Zelândia. Você deve se lembrar de reportagens sobre um certo ex-ator global que gosta de cuspir nos outros, dizendo que vivia em paz lá. Um dos países menos atingidos pelo vírus, elogiavam os jornalistas. Ardern usou os 100 dias para lançar sua campanha de reeleição, mas eis que, tal como no conto de Allan Poe, os convidados notaram a presença de uma figura mascarada até então despercebida. No 102º dia, o vírus reapareceu no país. 4 pessoas de uma família em Auckland testaram positivo, desencadeando uma reação desesperada do governo. Em 24 horas,
Auckland, a cidade mais populosa do país, estava novamente em confinamento. Polícia nas ruas e prisões dos que desobedeciam. As paredes do castelo haviam sido rompidas. A Morte Vermelha estava lá dentro. Quando os olhos do príncipe Próspero caíram sobre aquela figura espectral, viram-no tomado de convulsões. A princípio, um forte tremor de pânico, para logo depois enrubescer-se de raiva. Vendo sua reeleição ameaçada, Ardern também se enrubesceu de raiva. Com a eficácia de suas medidas questionada, o caos auto-infligido em Auckland e a crescente pressão dos partidos de oposição, Ardern adiou as eleições em um mês, para meados de outubro. Sua reeleição, que parecia garantida, agora está em risco. É verdade que o número de mortes provocadas pela gripe chinesa ainda é extremamente baixo no país, com apenas 22 fatalidades, mas os custos das medidas ditatoriais impostas por Ardern ainda vão aparecer. Longe de ser científica, a abordagem neozelandesa se aproxima de práticas medievais, de se encastelar pelo tempo que for necessário, esperando que a crise passe e que a fortaleza proteja a população das aflições do mundo exterior. No longo prazo, essa tática é insustentável e está fadada ao fracasso. A estratégia medieval de encastelamento é inerentemente frágil. A qualquer momento, ela pode colapsar e levar ao caos. Cedo ou tarde, as muralhas do castelo são puladas. Ao invés de considerá-lo um modelo a ser seguido, o mundo deveria evitar a política adotada pela Nova Zelândia a todo o custo. Sabemos praxeologicamente que os impactos da intervenção estatal serão devastadores, e isso para não mencionar a questão ética, que deveria ser suficiente para rechaçar quaisquer medidas do tipo. Um dos temas de A Máscara da Morte Vermelha é a inevitabilidade da morte. E então, reconheceram a presença da Morte Vermelha, escreve o autor. Talvez por serem materialistas, muitas pessoas hoje parecem se recusar a aceitar que um dia morrerão. Procuram se encastelar em suas abadias e cultivar a ilusão de que viverão eternamente. Mas o curioso é que, paradoxalmente, por medo da morte, deixam de viver. Na analogia que fizemos com o conto do Poe, há duas diferenças importantes que devem ser ressaltadas. Primeiro, a Morte Vermelha era uma epidemia de verdade, com uma altíssima taxa de mortalidade. Segundo, mesmo assim, o príncipe Próspero e sua corte não deixaram de aproveitar a vida da melhor maneira que podiam. Os reis do gado, em seus delírios megalomaníacos, acreditam ser capazes de extinguir um vírus usando os fuzis estatais. Os senhores bovinos gadosos e sua fé cega na onipotência do Estado acreditam que políticos conseguirão erradicar uma doença à força. Ambos estão errados. Não é assim que a coisa funciona. Tal como a Morte Vermelha, a peste chinesa, infinitamente mais fraca, seguirá o seu curso normal, independentemente de quaisquer medidas autoritárias que venham a ser tomadas pelos governantes. Não adianta nos encastelarmos em nossas casas, esperando que o vírus se extinga ou que uma vacina seja desenvolvida em tempo recorde. Quem nos salvará dela será o nosso velho e bom sistema imunológico, como sempre foi, como é e como sempre será. Obrigado por sua audiência. Se você gostou deste vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone de campainha. Um abraço e até a próxima.